Se fosse o Cruzeiro do Mozart ou do Diniz, tinha jogo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, segunda-feira à noite, terça-feira de manhã, quarta-feira à tarde. Tinha jogo de qualquer jeito. Agora, nessa fase boa, demora pro jogo do Cruzeiro. Você quer ver até treino, né? Roxa, Toca da Raposa, o último treino antes, e a reunião, né? A palestra do Léo Jardim, antes, aí a galera toda feliz, antes do embarque para Cariacica. Vitória Cariacica tem a Vitória Cup a partir de hoje. E o time tá acertadinho. Léo, melhor... Quem falou isso foi até o presidente do Atlético na época, o Alexandre Calil, falou um negócio. Melhor marketing. Claro, você tem que ter um departamento de marketing, tem que ter uma publicidade, tudo. Mas é o melhor marketing, o melhor resultado, meu amigo, é vitória, é bola na casinha. Aí você vê sorriso, você vê desembarque em aeroporto bacana, tudo. Então, com essa sequência e com essa filosofia de trabalho do Leonardo Jardim, que encaixou, mapeou cada jogador, tratou com cada jogador individualmente, a gente vê o resultado em campo e a boa expectativa do Cruzeiro ir. Mas é verdade que eu tenho que falar uma coisa para os torcedores, Leopoldo Siqueira. Não vamos esperar que o Cruzeiro vá fazer aquele jogo, sabe? Talvez o Defesa e Justiça venha aqui para poder jogar e tal, não sei o que e tudo. Mas o Cruzeiro não é bom ficar colocando pezinho aí dividido com o jogador argentino não, viu, gente? Daqui a pouco a reportagem completa do Vitor Moreira, inclusive mostrando o que os torcedores interagiram com a galera, com os jogadores do Cruzeiro, né, na chegada no Espírito Santo. Olha só, a alegria celeste. Você sabe por quê, né? O Espírito Santo é colônia mineira. Ah, é? O Espírito Santo é território nosso, gente. Ah, é verdade. Não, tô mentindo? É verdade. Não, fala aí pra mim que eu tô mentindo. Guarapari é praia de Minas Gerais. O Cássio fala no podcast. Olha, eu não penso em parar ainda não. Nunca, não passou, mas claro. Obrigado, tô me preparando para isso. Tô me cuidando mais. Se for exemplo, hoje, desde que o professor chegou, eu jogo com 6 quilos a menos do que eu tava. Não é que eu tava gordo, é que eu tive que melhorar e eu acho que quanto mais tempo a gente vai ficando mais velho, nós temos que achar alguma forma de se manter em alto nível. Musculação, trabalho, performance e eu acho que isso me ajuda muito. Fiz um planejamento, a gente acabou perdendo bastante. Aí isso ajuda também, mas isso me ajuda a prevenir lesões, a estar treinando em alto nível. Eu gosto de estar sempre no campo, gosto de treinar. Graças a Deus não tenho problema de lesões. A gente se mantém saudável. Eu acho que isso, a partir, vamos lá, 40, 41 anos, vai ser, eu acho, ano a ano. Ver como é que você vai se sentir. Mas eu tenho um número de 42 e 42 aí em diante, ver como é que eu vou me sentir, como é que eu vou estar. Se eu vou estar bem, isso vai ver muito. Eu acho que o diferencial de um grande goleiro também, quando essa ele chega chegada nessa... dele. Observe bem, a Nandinha que eu gosto que observa, né? Bochechas e tal. Fala, Algão. O que acontece é o seguinte, até que o Cássio, por ele ter esse biotipo mais espichadão, a gente não vai ver tanta diferença assim, não. Ele falando, a gente percebe, talvez assim, você coloca o olho e você observa um pouco mais. Mas esses goleiros, o Fábio é um caso claro disso, né? O Fábio é um caso à parte de tudo, né? O cara é anormal, o cara é um X-Men. E o Cássio teve esse começo mais complicado, né, Algão? Mas ele veio oscilando já dessa fase ruim no Corinthians, que aí também tem uma condição também de tempo no lugar, talvez aquela condição de você, e é absolutamente natural do ser humano, não estou falando que é um defeito do Cássio isso, de você se acomodar e se acostumar também, entendeu? É o que eu digo, é algo involuntário que acontece às vezes com as pessoas. Mas o que eu falo sempre aqui, esse mapeamento do Leonardo Jardim, individual de cada jogador, fez com que os jogadores se recuperassem. Matheus Pereira, por exemplo, todo mundo questionava que o Matheus Pereira estava mais fraco, estava mais magro, ganhou massa muscular, ganhou força, tem rendido melhor em campo, né? O Wallace já tem rendido melhor também. A gente tem percebido essa mudança nos jogadores. E no caso do goleiro, por exemplo, chega uma certa idade, assim, por exemplo, o camarada tem que se cuidar muito mais. O Fábio, por exemplo, todo mundo sempre falava que ele ficava acima do peso, era um questionamento do Fábio, sempre foi um baita de um goleiro. E agora a gente percebe que ele está naquele formato slim, né? Então, acho que eles sabem o caminho que tem que caminhar para poder ficar mais tempo aí no futebol. O meu medo, Léo, é eles voltarem com o método do passado. Que o Ronaldo falou que passou fome na toca. O meu medo é eles terem voltado com esse... Restrição de comida, né? A gente sabe que isso foi uma fala que o Ronaldo, a nutricionista, né, do Cruzeiro, regulava muito ele, porque ele tinha essa tendência. E aí ele falou, e soltou isso. E o Perrella lá, emocionado, porque recebeu, se achou isso, pai, soltou uma nota, o atleticano pega isso. O ruim mesmo, sabe o que é? É o Pix.
que não cai lá na cidade do Atlético, que tem um tempinho já que os caras estão esperando isso, e já teve notícia que esse Pix pode demorar a chegar mais. Então, se eu fosse você, parar de preocupar com o lado do cá, que as coisas estão muito boas, preocupava do lado daí, porque nem seu sub-20 está correspondendo. Daqui a pouco eles estão pedindo o Pedrinho para fazer um vale lá para poder comprar a cesta básica. Não, se pau, o Pedrinho compra aquele negócio lá, pinta tudo lá de azul, ele vai ficar bravo, vai torcer aqui daqui a pouco com um frangão azul. O Pedrinho já pegou a sede lá do Barro Preto. Mas Que é dele e ele coloca dinheiro no Cruzeiro. Diferente dele, que os caras tinham um terreno que não valia nada, pegou o estádio, o CNPJ tá nem no nome do estádio dele, por aí segue a vida. Fael só toma nesse programa, Fael. Se fizer a harmonização facial, ele perde mais uns 2 quilos. Você só toma, Fael, nesse programa. Até mudou de assunto. Até mudou de assunto. O time também está se preparando aí para a volta da data FIFA e a gente encontra aqui o Hulk e o Júnior Santos tentando segurar. Depois vai se inverter essa história aí. Quem que é o mais fortão do Atlético, hein, Fael? Léo, a turma sempre que tem qualquer exame de pré-temporada, de mini pré-temporada, a turma destaca o desempenho do Hulk realmente, né? Só que é curioso que eu tenho achado ele mais fininho. É. Eu vi imagens dele treinando agora que o Gladson postou. Eu tenho achado ele mais fininho. Eu não posso cravar aqui porque eu não tenho acesso a números. Uma vez eu visitei essa academia do Galo, eu vi que lá do lado fica uma pranchetinha de peso, de desempenho, de alguns números ali. Eu não posso cravar, mas a sensação que eu tenho, Léo, é que ele está um pouquinho mais fininho do que aquele Hulk gigantão. A Nanda pode analisar um pouco a nádega dele ali, se diminuiu. Por esse ângulo aí deu para ver agora, Nandinha. Mas o que acontece, gente, é o seguinte. Eu prefiro não opinar. Agora, você viu o que o Fael falou? Ele falou que visitou a academia. Essa visita significa o quê? Foi lá, tomou um cafezinho, olhou de longe. Até a minha toca aqui eu só visito, Léo. Só visito, fico lá, stories lá. A Fafá comentando sobre eu e o Fael. Mas, ô Léo e Fael, é absolutamente normal que um jogador... E o Hulk tem um biotipo, né? A gente sabe disso, né? A idade cronológica dele às vezes não corresponde muito com o que ele corresponde em campo. Ele vai até além, porque é normal que o jogador, depois de uma certa idade, fala assim, ó, deixa eu dar uma diminuída no peso aqui, que também ajuda a movimentar e correr. Foi assim com o Max, por exemplo, a gente viu isso no Atlético, o Romário, por exemplo, Marcelo Ramos. O Cássio, no ataque hoje, fala que perdeu 6 quilos na relação idade. Isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora, mais uma pesquisa provocando polêmicas na bancada democrática, né? Atlas e Intel divulgou daqui a pouquinho a reportagem completa, repercussão nas ruas. Você pode também acessar o nosso X, @AlterosaESP, para opinar. O Flamengo dispara com 20,6%. Corinthians cai um pouquinho para 13,9%. E em Minas Gerais, o Cruzeiro em quinto subiu de 5,4% em relação a agosto do ano passado, segundo a Atlas Intel, para 6%. E o Atlético caiu de 4% para 3,6%. Atlas Intel, que entrevistou pela internet 2.069 pessoas. Daqui a pouco mais repercussão sobre esse assunto, bancada. Tá, olha, Fael. Pode ir. Na verdade é o seguinte, o Fael uma vez teve uma pesquisa que o Atlético ficou na frente, o Fael questionou isso, o Fael questionou isso. Eu acho 2.000 pessoas, gente, e a pesquisa me favorece e eu concordo que a torcida do Cruzeiro está na frente do Atlético. Eu questiono o número de pessoas sempre pesquisadas, mantendo a minha coerência aqui no programa, tá, gente? Quando o Atlético fica na frente, o Cruzeiro fica na frente. Eu acho que uma pesquisa de valor plausível mesmo, você tem que pesquisar pelo menos umas 50.000 a 60.000 pessoas para você ter uma margem de estatística positiva. Concordo, é fato, a torcida do Cruzeiro é maior no interior. Em Belo Horizonte, ela é um tanto quanto mais equivalente comparado com a torcida do Atlético. Mas depois, no segundo bloco, eu falo para vocês a respeito do que está me incomodando nessa pesquisa aí. Eu tenho visitado escolas, Léo, eu tenho visto um aumento enorme entre a criançada, os adolescentes da torcida do Galo. Só acho que, por ser uma pesquisa de internet, o que o Gão falou tem fundamento. Aí dava para aumentar bastante, só que existe metodologia. Eu não sei se pegar um alto número de pessoas se atrapalharia essa metodologia. Perfeito, bancada. Já já a gente fala mais sobre esse assunto, porque agora é hora do Placar Apoio Mineiro, que no Altero Esporte é um oferecimento Salgadinhos Torcida. A torcida que vibra com você. Placar Apoio Mineiro, então, conferindo aqui, Brasileiro Sub-17, Atlético 2, Corinthians 1, Botafogo 1, Cruzeiro 5. E o América perdendo, Nandinha. Absurdo! Para o Bragantino, 3-0 no Brasileirão Sub-17. Placar Apoio Mineiro, oferecimento Salgadinhos Torcida, apresenta agora Brasileiro Sub-20. Bahia 0, Cruzeiro 2. Já tem os gols. Vasco perdendo em casa para o Palmeiras 2-1. Internacional 1, Corinthians 0. Botafogo 4-0 no Grêmio. E o Bragantino vencendo o Flamengo por 2-1. Esse foi então o Placar Apoio Mineiro, oferecimento Salgadinhos Torcida, a torcida que vibra
vibra, vibra sempre com você. Agora, então, vamos lá. Curtir aí os gols celestes no CT Evaristo de Macedo. Esse jogo do Sub-20, né, Leopoldo Siqueira, entre Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro mantendo seus bons números na categoria. Né? Vale lembrar que são tanto o Sub-17 quanto o Sub-20 jogaram fora de casa, trouxeram números expressivos. E não vou cansar de falar que o que foi feito daquela limpa na Toca da Raposa foi necessário para que a gente pudesse ver resultado hoje como esses meninos aí. É o caso, por exemplo, do Kaique, que está no profissional. É o caso do Cauã Batistella, que já está também atuando, né, ali nos treinos com a galera, com números bastante expressivos. E o Cruzeiro mostrando realmente o seu valor e a sua força. Na época que teve toda aquela polêmica nas categorias de base, Leopoldo Siqueira, aproveitando que nós estamos falando de base especificamente, muitos pais de jogadores que atuavam ali começaram a me criticar, falando que eu tinha que falar mais do Cruzeiro, que estava dispensando meninos, e eu resolvi ser cauteloso, porque eu estava percebendo que talvez fosse uma mudança significativa, e a gente vê o resultado, isso aí, com o Cruzeiro ganhando no Campeonato Brasileiro Sub-20, ganhando no Sub-17, mostrando um bom futebol e o melhor de tudo, com muita convicção e com o futebol de muita propriedade que pode apoiar o time profissional. Ryan Leres e o Pablo fizeram os gols celestes e a classificação está assim para a gente comentar aqui. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 29 pontos, está encaminhando a classificação para o mata-mata. O América é o oitavo colocado com 24, Nandinha. Algum comentário sobre o Coelhãozinho? Não. Então, dá para melhorar, né? Dá. Mas Tem que melhorar, dá para melhorar. E tá na mesma colocação que o profissional. Ah, é verdade. O América também tá em oitavo. Na Série B tá em oitavo também. Né, o Sub-20 Aqui dá para melhorar, isso que você está dizendo. Dá para melhorar, América. com certeza. E aqui, o Atlético tem que melhorar, né, Fábio? Não, o Atlético tem que piorar, eu acho. O Inter ganhou do Corinthians, o Inter ter ganhado foi muito ruim pro Atlético. E o Galo agora enfrenta o Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição. Então, se quiser ter uma sobrevida, um pouco de oxigênio ainda, é ganhar do Atlético Goianiense e depois pensar no que tem que fazer pela frente. Porém, os resultados dos adversários das últimas rodadas têm ajudado. Senão, o cenário seria ainda pior agora, né? O cenário está ruim aqui no Sub-20 e o cenário triste no futebol mundial com a morte de Diogo Jota, um jovem atacante português que se acidentou, estava no carro juntamente com o irmão dele, também jogador, o André, que também faleceu. Está aqui na manchete do noataque.com.br. O atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, com apenas 28 anos. Ele que há pouco se casou, há 11 dias. Meu Deus. Ele se casou, tem 2 filhos, deixou 2 filhos. E aí, curtindo, né, nessa época aí de conquistas pelo Liverpool e pela seleção. E a gente vai mostrar agora um pouco dessa carreira vitoriosa do Diogo Jota para quem está na telinha do Alterosa Esporte. Gols maravilhosos, o mundo lamentando, e daqui a pouco a reportagem completa, o flash direto da Espanha do João Ventura e do SBT Alterosa. Já está há algum tempo no Liverpool, né? Tem passagem pelo Wolverhampton também, sempre convocado aí pela seleção portuguesa, que aliás esteve agora nessa última conquista também, esteve nessa conquista do Liverpool, Léo. E surpreende a gente, assim, quando você vê a imagem do acidente, a gente fica chocado, cara. A forma como o carro ficou, imagina a tristeza agora no início de uma nova página com a esposa, com os filhos. A gente lamenta realmente, deixa um abraço aqui para a instituição, mas principalmente para a esposa, para os filhos, que imaginariam que viveriam essa nova página agora. Não dá para imaginar o vazio que vai ficar agora, ela recém-casada, os pais também dos dois, porque perde os 2 filhos, cara, né? O Diogo e o irmão. Então, eu, sinceramente, a gente não consegue imaginar a dor do que é isso. Que Deus possa confortar a família, confortar todos. Isso. Vamos para o intervalo, prosear, e a gente volta já já. Fica aí com a bancada.
Daqui no segundo bloco eu vou falar, né? Porque se esgotar o comentário todo, tá, gente? Vocês estão me ouvindo, né? Não. E aqui Não, não, tá, agora 5 minutos, estava acabando o edito dele. Obrigado. Obrigado pela atenção. É foda, né? A gente começa a dar uma... É a hiperatividade, TDAH. É impressionante. É que a Nanda não tá escutando bem, ela tá... O quê? É impressionante. Você tá falando, ela tá pra você e pra mim. A culpa foi minha. O quê? Olha que bonitinho aqui, Léo. O quê? Como é que tá? O Adnan Marcos está aqui dizendo, ô Léo, pergunta aí para a bancada, por que o Campeonato Brasileiro Sub-20 é tão pouco valorizado? O Galo, por exemplo, joga sem torcida. Está jogando... Na matéria do site do Atlético, quando informa que vai ter jogo de Sub-20, lá embaixo eles informam sobre público para o Sesc Venda Nova, porque não estava rolando público lá. Mas agora para a Arena MRV teve um outro motivo lá, Léo. Eu acho que na Arena MRV dava para ter liberado a torcida. Posso ser sincero? Isso é para todos os clubes. É preguiça. Sabe o que é preguiça? Porque eu vi falando com todo mundo assim, gente, tudo bem, o Mineirão é caro, coloca o Sub-20 para jogar na Independência, sabe? Vai lá, fecha uma parceria com a América e tudo. Eu acho o Sesc também de Venda Nova pequeno para os clubes. Se o Galo chegar com chances